Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora por meio das suas redes sociais, não importa nem o dia nem a hora. Muito obrigado porque você me permite entrar na sua casa e assim eu posso me comunicar com você. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo ao canal, que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Bem, hoje eu quero trazer para você a mensagem que está baseada no Salmo 133. Viver em união é uma escolha. Sim, claro, tem gente que não quer, tem gente que não gosta, mas viver em união é uma escolha. E é sobre isso que nós vamos pregar nesse dia. E eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você não tiver inscrito, e quero agradecer a você que já está inscrito, tá bom? Continue me seguindo, você que já me segue, e você que não me segue, eu convido a você para me seguir aqui. E que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá? Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento vão fazer com que esse vídeo tenha engajamento, alcance mais pessoas e a palavra de Deus seja assim pregada pelos confins da terra. Bem, o roteiro desse vídeo vai conter os seguintes assuntos: Submundo Gospel, no qual eu vou fazer uma pergunta bem legal: o que está acontecendo com a Igreja Evangélica Brasileira? Em seguida eu vou trazer uma ilustração do Reino de Deus sobre a família dos leões, que tem tudo a ver com a mensagem, tá? Que é sobre união. Vou falar sobre os meus livros. E aí eu entro com a mensagem. Dito tudo isso, vem comigo. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Continua me seguindo aqui nessa plataforma. E se você não me segue aqui, convido você a me seguir, tá bom? Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento vão fazer com que esse vídeo tenha engajamento, tenha alcance e mais pessoas possam assisti-lo e serem alcançadas pela mensagem. Vamos lá. Submundo Gospel. Dentro dessa coluna, dentro dessa parte do vídeo, eu tenho trazido aqui muitos assuntos relacionados aí aos sucessivos escândalos que acontecem, coisa e tal. Existem várias pessoas que fazem esse tipo de vídeo. E existem motivações diferentes para que esses vídeos sejam apresentados para vocês na internet. Existe um grupo que faz esse tipo de vídeo, de denúncias das coisas erradas que acontecem dentro da igreja, no submundo gospel, como a gente costuma dizer. Submundo porque é aquela parte realmente rasteira, ruim, desprezível. Muita gente traz esse tipo de conteúdo, por quê? Porque quer ganhar like, quer ganhar curtida, quer ganhar engajamento, quer monetizar os vídeos para ganhar dinheiro, tá? E tem outros que trazem esse tipo de vídeo para causar contenda, para causar divisão, para rachar a igreja, para tumultuar, tá? Antes que você me diga que eu estou julgando, primeiro que eu não estou julgando, eu estou te relatando dois grupos que estão relatados na Bíblia. No final dos tempos, esses dois grupos aparecerão. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Aparecerão pessoas que procurarão ganhar dinheiro às custas do Evangelho, são denunciadas aqui na Bíblia, e pessoas que se levantam no meio da igreja para rachar, para causar divisão, para causar contenda, tudo isso como sinal do fim dos tempos, sinais do fim dos tempos, tá? E caso você ainda não esteja acreditando que estamos próximos do fim dos tempos, observem esses sinais que eu relatei para você e outros que estão aí acontecendo. Eu já convidei a você, vídeos anteriores, a assistir qualquer telejornal com a Bíblia aberta em Mateus 24 e você mesmo conferir, para que você veja se o final dos tempos está próximo ou não. Você é inteligente o suficiente para tirar suas conclusões. Bom,
Por outro lado, a minha motivação e a motivação de muitos criadores de conteúdo que tratam desse tipo de assunto sobre o submundo gospel não é para denegrir a imagem de ninguém. Primeiro que eu, pelo menos, eu não trago o nome de ninguém aqui. E em segundo lugar, o meu objetivo aqui, principalmente nesse vídeo de hoje que eu quero fazer, que vai ser o penúltimo vídeo dessa série de submundo gospel, como eu já falei no vídeo passado. Deus já me orientou que quando eu terminar a meditação desses textos que estão aí nos comentários relacionados aos falsos profetas, hoje nós vamos meditar sobre o penúltimo, 1 João capítulo 4, verso 1. Abrindo sua Bíblia aí para a gente ler esse texto. E esse texto que eu vou meditar com você tem a ver com o que eu estou falando aqui. Tá? E aí, semana que vem, eu vou meditar sobre o último texto, que é esse aí de Apocalipse, e vou dar um tempo com essa série sobre o mundo gospel, porque assim Deus me mandou fazer. Porque tudo que tinha que ser dito já foi dito. E está sendo dito agora. E hoje eu quero trazer para você algumas perguntas para você pensar. Eu quero que você pense. E esse conteúdo que eu vou trazer para você a partir de agora é o conteúdo que estará no meu próximo livro, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Eu vou te responder essas duas perguntas com todo o requinte de detalhes no livro. Hoje eu quero trazer para você algumas perguntas que tem a ver com o assunto do meu livro e você vai ficar aí, ó, pensando. Vou jogar batata quente na sua mão. Vem comigo aqui. Presta bem atenção nas perguntas. O título desse vídeo é O que está acontecendo com a Igreja Evangélica Brasileira? E em cima dessa primeira pergunta que eu fiz, eu quero que você responda todas as outras perguntas que eu vou fazer. Mas você responda para você mesmo aí, na sua comunhão individual com Deus. Não sei se você tem religião, se não tem, mas Deus está de livre acesso para mim e para você. Sem barreira religiosa. Só você abrir o coração. É simples assim. E onde é que está escrito? Na Bíblia. Salmo 51, verso 17. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Receba. Vem comigo. A primeira pergunta. Eu quero que você pense e você mesmo aí comece a responder para você mesmo. Eu comecei com o que está acontecendo com a Igreja Evangélica Brasileira. E quando você começar a tratar desses outros assuntos aqui, você vai fazer muita diferença na igreja. Diferença boa, positiva. Vamos lá. Primeira pergunta. O que você assiste na TV e nas plataformas de streaming? Vou repetir. O que você assiste na TV e nas plataformas de streaming? Bom, para você saber se o que você assiste é adequado ou não, eu vou te fazer aqui algumas perguntas. Jesus pode sentar do seu lado para assistir? Sua mulher pode sentar do seu lado para assistir? Sua namorada? Sua noiva? Seu marido? Seu namorado? Seu noivo? Pode? Seus filhos podem? Seus pais podem assistir? Se o seu pastor chegar na sua casa de repente assim, você vai sair correndo que nem um maluco, desligando tudo, o seu pastor não percebeu o que você está assistindo? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. Eu vou recitar para você dois textos bem conhecidos. Um deles: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O segundo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Pega esses dois textos, compara com o que você assiste na TV, nas plataformas de streaming. Se está certo, se pode, se edifica, se está legal, se traz crescimento para a sua vida. Seja crescimento espiritual, eu falo crescimento espiritual, crescimento profissional, crescimento cultural, crescimento acadêmico,
Entretenimento saudável, que não é pecado o cristão assistir nada de entretenimento, não é pecado não. O questionamento é que tipo de entretenimento. E eu vou te responder com todos os detalhes no meu livro. No meu livro eu vou tratar desses assuntos com riqueza, hein? Com bastante profundidade. Te convido a comprá-lo. O livro está pronto, eu vou me reunir com a editora, nós vamos conversar e nós vamos providenciar tudo. Assim que o livro estiver pronto, a data prevista, mesmo bonitinha ali, eu vou trazer aqui para você. Eu quero ter o privilégio de ter você como meu leitor. Vamos lá. Essa foi a pergunta que eu fiz, né? Próxima pergunta. Já que eu toquei no assunto de livro, perdão, ainda não é na parte do livro não. A segunda pergunta aí a primeira pergunta eu fiz sobre os vídeos, né? Agora, o que você ouve nas rádios, nas plataformas de áudio e na sua playlist? O que você ouve nas rádios, nas plataformas de áudio e na sua playlist? Antes que você leve para aquela dicotomia música gospel, música secular, quero dizer para você aqui, você colocar, não vou entrar nesse mérito, mas coloca num filtro aí, que tipo de música gospel você ouve? Traz heresia, traz blasfêmia, traz coisa que está fora da palavra de Deus? Corta. Música secular não vou nem comentar, vai edificar sua vida, vai trazer a você lembranças do passado. Eu já fiz vídeo anterior, já fiz vídeo falando sobre esse assunto, mas não vou aqui debater isso, que isso não é o objetivo do vídeo, falar de música em si. Mas a minha pergunta é para você pensar: está alimentando sua alma? Está edificando sua alma com o quê? Está alimentando sua alma com o quê? Você ouve o quê? Programa de fofoca? Sobre a vida do ator, da atriz, do cantor, da cantora, do pastor, da pastora, do pregador, da pregadora? Fofoca? É isso que você ouve? Segura aí, pensa nisso. Próxima pergunta. Agora sim, o que você lê? Pois é. Você sabe que eu sou escritor, sou autor do livro Dinheiro Nosso de Cada Dia, no qual eu falo sobre finanças pessoais. Eu quero que você pare de enxergar esse tema com um olhar preconceituoso. Por o fato de eu ser um cristão evangélico, você dizer que o livro não prega a palavra de Deus, o livro Dinheiro Nosso de Cada Dia, eu não o escrevi para pregar a palavra de Deus, eu escrevi para contribuir com o meu conhecimento profissional, já que eu trabalhei nessa área, negociando dívida de cliente, para contribuir com o meu conhecimento trabalhando na igreja, que eu trabalhei na área de finanças dentro da igreja, fui segundo tesoureiro, trabalhei em tudo que era comissão de finanças da igreja, desde aquela que elaborava o orçamento, como é que o dinheiro ia ser gasto, até aquela que conferia o dinheiro, como o dinheiro foi gasto. Trabalhei em todas as áreas de finanças da igreja, então tenho conhecimento para falar. Juntei meu conhecimento pessoal, minhas vivências pessoais, as pesquisas que eu fiz, escrevi o livro. E coloquei lá um capítulo inteirinho falando sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. E um capítulo falando sobre os 7 pecados capitais do dinheiro. Porque tem crente que espiritualiza essa coisa, achando que Deus proverá e não faz nada para mudar. Continua gastando mais do que ganha sem planejamento financeiro. E a Bíblia nos diz lá em Lucas 14, Jesus ensinando que se você começa uma construção e não tem dinheiro para terminar, você vai ser motivo de chacota, e isso é errado. Jesus fala sobre o assunto, tá? O segundo livro que eu escrevi foi De Lodebar para Wonderland. De Lodebar para Wonderland, esse aqui, no qual eu trago para você 11 histórias baseadas em fatos reais, gente que lutou pra caramba para sair do fundo do poço e deu a volta por cima através do seu encontro pessoal com Jesus. Esse livro aqui, link de venda está nos comentários, só você adquirir.
Tem muita coisa aqui para você ser edificado. Bem espiritual, tá? Não somente espiritual, mas também de conhecimento pessoal, de autoajuda, tá? Aqui. E o meu lançamento, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, que é um livro no qual eu falo sobre gestão de carreira, que é um tema que tem muito crente que espiritualiza e volta naquilo que eu falei lá sobre o dinheiro nosso de cada dia. Muita gente que espiritualiza, acha que botando o currículo na mesa de consagração as portas vão se abrir. Só que Deus não é injusto em premiar um cara desqualificado, uma mulher desqualificada. Quando eu falo desqualificada é sem qualificação profissional mesmo, sem estudo, sem capacitação. Deus não vai pegar e botar essa pessoa em plataformas altas de emprego em detrimento de alguém que se preparou, que estudou, que correu atrás, que buscou melhorar, tá? Então esse livro aqui é para ajudar você a melhorar. Você que é crente mesmo, você que é cristão também, melhorar. Parar de ficar só espiritualizando essa questão a questão da carreira, tá? Para você não olhar isso com preconceito. Eu te provo dentro da Bíblia que Deus tratou disso. Moisés foi preparado por Deus na área de gestão de carreira. Moisés foi treinado na arte e na ciência do Egito. Confere a tua Bíblia. Atos dos Apóstolos fala. Capítulo 7, verso 22, se eu não estou enganado. Moisés foi preparado para reunir o povo hebreu e retirar o povo do Egito. Conduzir o povo. Moisés foi preparado para ser o legislador. Foi aquele que escreveu as leis. A primeira constituição do povo hebreu. Tanto que no Novo Testamento você encontra várias vezes a expressão leis de Moisés. Só você conferir na sua Bíblia. E o outro é no Novo Testamento. Paulo, treinado por Gamaliel, conhecedor profundo das leis judaicas, homem culto, falava vários idiomas, líder por excelência. Paulo era um líder por excelência. Mandou matar Estevão. Confere tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Paulo mandou matar Estevão. E quando o povo matou Estevão, eles colocaram tudo aos pés de Paulo, como se, aqui, fizemos o que você mandou. Então Paulo foi treinado para ser um líder. Era um líder do mal, mas quando se converteu, se tornou um líder do bem, com um conhecimento profundo que ele tem das Escrituras. Ele criou nas suas cartas doutrinas que seguem a igreja até os dias de hoje, base doutrinária para a igreja de hoje, tá? Então Paulo foi preparado, cuide bem da sua carreira profissional, você se preparar do começo ao fim. Eu vou falar mais tarde sobre esse livro, lá na parte dos meus livros, tá? E não tem só os meus livros como livros excelentes e edificantes para você. Tem muita gente boa aí que escreve muita coisa boa, muita coisa legal. Não somente livros cristãos, mas também livros de conhecimento em outras áreas para que você possa crescer, tá? Mas você lê o quê? Revistinha de fofoca? Revistinha de futilidade? Revistinha para saber onde é que o famoso mora? É isso que você lê? Você lê aquelas noticiazinhas de WhatsApp que muitas vezes são fake news? É isso aí que você lê? Você lê o que? Essas notícias aí de fofoca? Muda isso para o seu crescimento. Seu crescimento espiritual, profissional, pessoal, acadêmico, cultural. Muda isso. Muda de vida. Vamos para a próxima pergunta? Como você se comporta nas redes sociais? Como você se comporta nas redes sociais? Já falei sobre isso já em outros vídeos, hein? Tanto questão espiritual, as fake news, aqui mesmo sobre o mundo gospel, como também na questão profissional. Já falei sobre isso já, tá? Então, quem é que você segue nas redes sociais? O que você posta lá? Qual o conteúdo que você posta? Qual o conteúdo das redes sociais que você consome? O que você curte? O que você comenta? O que você compartilha lá?
É fofoca, é briga política, é lavação de roupa suja que tem em rede social, principalmente Facebook. Muita gente usa Facebook para lavar roupa suja, soltar farpa, soltar indireta, enfim. O que você está seguindo? Quem você está seguindo? O que você curte? O que você comenta? Como é que você se comporta lá? Jesus pode seguir com você aí nas redes sociais? Você vai poder seguir Jesus? Jesus vai poder seguir você nas suas redes sociais? Pensa nisso aí. E seu pastor? Seu pastor pode seguir você? Seu pastor pode ver o que você posta lá? O que você curte? O que você comenta? O que você compartilha? Quem você segue? E você que é pastor? Suas ovelhas podem seguir você? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não ensinou isso? Você, pastor, pode ensinar isso para as suas ovelhas? Estou jogando a batata quente na sua mão mesmo. Próxima pergunta. Quais sites você acessa? Essa é doída, hein? Quais sites você acessa? E agora, hein? Os sites que você acessa numa boa, perto da sua família? Ou seja, você de repente está em casa, não pôde ir para a igreja naquele dia, você acessa um site de uma igreja para participar, para assistir um culto, um pregador para você aprender a palavra de Deus, um site que ofereça para você aula de português, aula de geografia, matemática, história, biologia, cursos online gratuitos, coisas assim sobre medicina, dicas de saúde, esporte, coisa saudável. Você pode acessar, é isso que você acessa? E você pode acessar isso perto da sua família? Ou você espera a penumbra da madrugada para acessar aqueles sites lá? Aqueles mesmo, pornografia. E aí? Você já pensou? Você está assistindo lá um site de pornografia? Aí de repente Jesus quer se aproximar, o Espírito Santo quer se aproximar de você, mas não pode porque está com vergonha pelo que você está assistindo. Já prova pensar nisso? Você pode estar escondendo isso da sua mulher, do seu marido, de repente do seu filho, do seu pai, da sua mãe, mas você acha que de Deus você está escondendo o que você anda acessando aí? Já pensou? E agora? Isso está edificando sua vida ou está levando você para o buraco espiritual? Para o limbo espiritual? Pensa nisso aí, muda de vida, está na hora. Enquanto você está ouvindo essa palavra, você está tendo oportunidade para mudar de vida. Pois é. Agora eu vou te fazer uma pergunta só, são duas em uma. Elas são ligadas. Quem você coloca dentro da sua casa? A quem você dá acesso à sua vida? São duas perguntas em uma. Responde aí, para você mesmo. Quem você coloca dentro da sua casa? A quem você dá acesso à sua vida? Vamos lá. Você sabe muito bem que muita gente está quebrando a cara por causa de não vigiar nesse assunto, sobre quem você coloca dentro da sua casa. A gente tem aí nas redes sociais a pastora Sandra Alves, que está se tornando bem conhecida, e ela fala muito sobre esse tema. Ela é uma pastora divorciada e ela compartilha com os irmãos das igrejas por onde ela vai o erro que ela cometeu, tá? De abrir a casa dela para qualquer um, quando ela estava casada. E nessa dela abrir a casa para qualquer um, para qualquer uma, a suposta melhor amiga dela deu em cima do marido dela e ficou com ele. O pastor, era o pastor presidente da igreja. Ela conta isso aí, ela conta que ela cometeu esse erro, e ela alerta as irmãs, alerta os irmãos para não cometerem esse mesmo erro que ela cometeu. Pois é. E infelizmente essa história é mais comum do que você pensa. Um amigo meu vivenciou a mesma coisa.
Ele com a esposa, tinha um casal de amigos, ele tinha um cargo na igreja, esse amigo também, esse amigo era pastor inclusive, e no momento de crise que esse meu amigo estava enfrentando no casamento, esse pastor foi lá e pegou a mulher desse meu amigo. História real. Bem real, isso foi um escândalo. E eu vou compartilhar outra história real com você, parecida com essa do meu amigo. Eu fui pregar em uma igreja, não vou dizer onde nem quando, e quando eu fui pregar, Deus me deu o texto de 2º livro dos Reis, capítulos 22 e 23, aquele no qual o rei Josias traz o povo para fazer a verdadeira adoração a Deus, que a adoração estava toda corrompida, só que já era tarde demais. E no meio da mensagem, Deus foi me mostrando um monte de situações erradas dentro daquela igreja, coisa e tal. Eu fui exortando a igreja ali, eu não conhecia a igreja, eu nunca tinha ido lá, eu fui convidado por um irmão daquela igreja para pregar ali. E ali Deus foi me usando, coisa e tal. Pouco tempo depois a igreja fechou. Por quê? Porque o pastor daquela igreja começou a sair com a esposa de um diácono dele lá. Era diácono ou obreiro, não lembro agora. Não me lembro se ele era diácono ou se era obreiro. Isso foi um escândalo, a igreja fechou, como eu falei. Literalmente fechou. Tá? Babilônia entrou, então o texto que eu preguei era mais ou menos dentro desse texto, que foi tanto que quando Josias foi consertar tudo, já era tarde demais. E Deus falou com ele que não tinha mais jeito não, que Judá ia ser invadida, mas que Deus iria poupar o rei Josias de ver aquilo ali, ia ser depois do reinado dele. E aconteceu exatamente aquilo. Babilônia invadiu Judá e vocês conhecem a história. Assim, Babilônia invadiu a igreja e a igreja fechou. Tá? Caso real. Eu vivi. Eu preguei nessa igreja. Possivelmente eu fui um dos últimos pregadores de fora naquela igreja, porque não demorou muito, a igreja fechou. Porque o escândalo veio, enfim, horrível. Mas faz parte. Infelizmente, faz parte do fim dos tempos, né? Se você olhar a Bíblia bem, examinar bem detalhadamente, você vai ver que isso aí faz parte do fim dos tempos. Tá? Então eu quero que você pense nessas perguntas todas que eu fiz para você, sobre quem você coloca dentro da sua casa, e a última aqui é a quem você dá acesso à sua vida. Eu até já falei sobre isso em outros vídeos, vou te relembrar. Precisamos sim estabelecer níveis de relacionamento. Jesus fez isso. Sim, Jesus fez isso com os 12. Ele não levava os 12 para tudo. É só você examinar a sua Bíblia que você vai ver que em determinados momentos Jesus só levava 3. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E você vai observar também que no ato lá da crucificação, Jesus chamou apenas João e pediu para ele tomar conta de Maria, mãe de Jesus, e dos irmãos de Jesus. Jesus disse para João, ó, essa é sua mãe, esses são seus irmãos. Coisa de quem realmente era muito íntimo, tá? Jesus não compartilhou isso com outros. Então Jesus estabeleceu isso como um ensino para nós. E nós precisamos diferenciar isso aí. Isso não é fazer acepção de pessoas. Estabelecer nível de relacionamento é você entender que tem aqueles que se limitam ao básico da educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, como vai, tudo bem, graça e paz, paz do Senhor, com licença, por favor, pois não, obrigado, por nada. Basicão da educação. Até você chegar no nível mais alto de relacionamento, de intimidade. E isso aqui é para poucos. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Pouquíssimos, eu vou repetir. E nós precisamos saber diferenciar isso aí. Pessoas que só podem fazer parte da agenda, ou seja, contato comercial, contato ministerial, que você vai convidar para pregar, que alguém vai convidar você para pregar, coisa comercial, algum parente distante, algum colega de trabalho, coisa bem distante, faz parte da agenda. E fazer parte da vida, quem caminha com você no dia a dia. E isso é para poucos. Seus familiares dentro da sua casa, em tese, tem que fazer parte disso aí, da sua caminhada diária. É marido, mulher, filho, tal. Você é solteiro, de repente o pai, a mãe, ali. Então isso é para poucos.
filtrado, é bem filtrado mesmo, tá? Bem peneirado, tá? É sobre isso que eu falo. E é onde tem muita gente que está se enganando. Muita gente está botando dentro da sua vida quem só deveria estar na agenda. E muita gente se limitando a colocar somente na agenda quem poderia fazer parte da sua vida, que acrescentaria muito. Pois é, inverte as coisas. Pede a Deus sabedoria para você poder fazer a coisa certa. E assim você poder ter uma vida espiritual melhor. Porque você, crescendo espiritualmente, você vai fazer com que a igreja cresça espiritualmente. Aí você pergunta, o que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira? Eu estou gravando no dia 19 de julho de 2024. Vou voltar 40 anos no tempo. 19 de julho de 1984, a igreja evangélica brasileira era muito diferente. Tinha muito menos membros, claro. Hoje, com certeza, o número de crentes no Brasil, de evangélicos no Brasil, eu acredito que tenha triplicado ou quadruplicado até. Muito crente tem hoje. Muita igreja tem hoje. Sem dúvida nenhuma. De 40 anos para cá. Mas com certeza o crescimento quantitativo não veio acompanhado do crescimento qualitativo, não. Quantitativo está aqui, grande, qualitativo está aqui. A prova é a sucessiva quantidade de escândalos que estão acontecendo aí. E vão acontecer muito mais. Por quê? Porque no final dos tempos a Bíblia diz que acontecerão esses escândalos. Deus vai começar a tirar as máscaras, separar a trigo de joio, tá? Mas o que acontece? A igreja evangélica brasileira hoje não está fazendo diferença nenhuma por causa de nós mesmos. Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, para nós. E no meu livro, Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, eu vou esmiuçar esses assuntos com riqueza de detalhes, tá? Onde esse avivamento começa? Vou responder para você com todos os detalhes, inclusive sobre as coisas que a gente assiste, que a gente acessa na internet. Vou falar tudo isso lá. No livro está bem discriminadinho. E como alcançá-lo? Pois é, lá eu vou te responder. E eu quero convidar você a ser meu leitor para que você seja muito edificado, principalmente espiritualmente, tá? Quando ele estiver pronto, eu vou trazer para você informação. E vou colocar o link para venda aí. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo? Pois é. Vem comigo aqui, vamos ler 1 João capítulo 4, verso 1, que é o penúltimo texto dessa lista de textos sobre falsos profetas, tá? Vamos lá. Meus queridos, não creiam em qualquer espírito, só porque alguém diz que está trazendo uma mensagem de Deus. Examinem primeiro os espíritos, para ver se realmente são de Deus, porque há muitos falsos mestres saindo pelo mundo. Você prestou atenção nisso aqui que eu li? O que João fala sobre o que está acontecendo nos dias de hoje, inclusive? Tem muita gente que está andando por aí que está pregando algo que supostamente é de Deus, mas não é. E nós precisamos estar atentos e vigilantes quanto a isso. Ah, mas como é que nós vamos saber? Já falei para vocês anteriormente, o próprio texto aqui repete o que eu já falei, eu vou reler o texto e você vai ver a resposta. O próprio texto aqui tem. Se a gente perguntar a Deus, Ele vai revelar. Se a gente pedir a Deus, Senhor, revela, Ele revela, Ele mostra. A comunhão nossa com Deus ela é livre, você não precisa. Eu não sei se você que está me vendo aí tem religião, se não tem, mas você pode perguntar a Deus. Deus está de livre acesso. Livre acesso aí. Ah, mas baseado em que você fala? Na Bíblia. Salmos 51, verso 17. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Pois é, Deus não despreza esse coração quebrantado e contrito. Vem comigo. Vamos repetir a leitura aqui, frase por frase, para você entender. Meus queridos, não creiam em qualquer espírito, só porque alguém diz que está trazendo uma mensagem de Deus. Olha a observação que João faz. Não creiam em qualquer
qualquer espírito só porque diz que está trazendo uma mensagem de Deus. Jesus nos fala, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Jesus também nos fala que o diabo se transformará em anjo de luz para enganar, se for possível, os escolhidos. Então, nós estamos bastante alertados quanto a isso. Ficou claro o tamanho do alerta que nós temos aqui com relação a isso? Então, vamos continuar a leitura. Aí você pergunta, mas como é que eu vou saber? A resposta está aqui. Examinem primeiro os espíritos, para ver se realmente são de Deus. Vou repetir. Examinem primeiro os espíritos, para saber se realmente são de Deus. Resposta simples. Você pode fazer isso, pode treinar começando por mim. Pergunta a Deus para saber se o que eu estou falando a Ele está mandando ou não. Deixa eu te falar uma coisa aqui que é muito importante. Todos nós somos pecadores, todos nós, eu e você inclusive. Sendo que existem aqueles que sabem que são pecadores e que procuram lutar dia após dia, lutar contra seus desejos, suas carências, suas tentações, suas dificuldades, e procuram se manter longe da aparência do mal e procuram, de forma desesperada, fugir das tentações. São os pecadores que procuram andar direito. E tem aqueles que são pecadores que insistem em andar no pecado. Essa é a diferença, tá? E é em cima disso que você deve fazer sua oração. Existem aqueles que querem viver no pecado mesmo. E pronto, querem e não fazem a menor questão de mudar. Querem viver e estão por aí pregando, infelizmente, muitas vezes. Estão por aí pregando, cantando, tocando e continuando vivendo essa mesma vida torta, essa mesma vida errada. Antes que você venha me dizer que eu estou julgando, eu não estou julgando. Jesus já falou que isso acontecerá no final dos tempos e que haverá separação do trigo e do joio, haverá todo o desmascaramento dessas pessoas. Já está acontecendo isso no Brasil, ou você não percebeu ainda? Por mais que fiquemos chocados quando nós vemos os escândalos, eles têm que acontecer. Estão acontecendo porque Deus está começando a tirar as máscaras. Por mais nojento que seja o trabalho desses sites de fofoca, quando eles trazem essas coisas, de alguma forma Deus está permitindo. Embora, na minha opinião, essa galera que traz, de acordo com a motivação que tem, não vai ficar impune não, tá? De acordo com a motivação pela qual eles trazem essas coisas, essa galera não vai ficar impune diante de Deus não. Eu não estou julgando, a Bíblia que fala. Ai daquele por quem os escândalos vierem. E quando é um profeta de Deus que aponta, que traz, que desmascara, é uma coisa. Deus não vai cobrar desse profeta. Agora, quando é alguém que traz para poder ganhar dinheiro, para poder só tumultuar, aí o papo é outro, aí a conversa é outra. Aí o julgamento de Deus vem, com certeza. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Vamos finalizar a leitura do texto para você entender. Porque há muitos falsos mestres saindo pelo mundo. Porque há muitos falsos mestres saindo pelo mundo. É ou não é o que está acontecendo atualmente? É ou não é o que está acontecendo atualmente? Não tem um monte de falsos mestres saindo pelo mundo? Tem ou não tem? A gente não está vendo aí verdadeiros profetas e falsos profetas, pregadores usados por Deus com vida realmente na presença de Deus e pregadores com a vida toda torta, toda errada, toda contaminada pelo pecado? Não é isso que está acontecendo? E a Bíblia diz que isso vai continuar acontecendo até que haja o desmascaramento dessas pessoas e a separação de trigo e joio, enfim, não é? Fica com essa palavra. Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, tá? Continua aqui que tem muita coisa legal para você ser edificado espiritualmente. Vem comigo. Eu quero trazer para vocês aqui uma ilustração do reino de Deus, a família dos leões. Bem, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque assim
você vai fazer com que essa plataforma tenha mais engajamento, mais seguidores. E se você ainda não me segue aqui, pode me seguindo aí, tá? E se você me segue, muito obrigado. Continua aqui, tem muito vídeo legal para você. Continua aqui até o final, que tem assuntos muito interessantes para você crescer. Vem comigo aqui. Vamos lá. Como vocês sabem, os felinos são os únicos animais, os leões são os únicos felinos, melhor dizendo, os leões são os únicos felinos que vivem em família. Os outros não, mas os leões sim. E eles montam uma família super estruturada, tá? Pega essa visão aí que eu quero que você entenda que tem muita coisa a ver com o mundo espiritual, tá? Eles têm tarefas definidas. As famílias são grandes, os leões, os machos, são aqueles maiores, com juba. Eles são responsáveis pela segurança da família, tá? Proteção da família contra leões que estão aí soltos, avulsos, querendo possuir as mulheres deles ali, destruir as famílias deles, outros animais. Então os leões protegem a sua família contra influências externas. Você, chefe da casa, sacerdote, sua obrigação é proteger sua família contra as influências externas do mal, do mundo, do pecado. Você blinda sua família, ensinando sua família a orar, ensinando sua família a ler a palavra, ensinando sua família os valores éticos, morais, corretos, cristãos, saudáveis. Você blinda sua mulher, seus filhos contra as influências externas. É você, homem. Caso você seja mãe solo, é você, sobrou para você. Se você é mãe solo, não importa que a razão não compete aqui, não estou aqui debatendo isso, por que você é mãe solo, não é da minha conta. Aí sobrou para você. Aí você vai ter que matar essa no peito, na linguagem de futebol, matar no peito, botar a bola no chão e fazer o gol, proteger sua família. Então essa é a função dos leões, os machos. As fêmeas, por serem menores, são mais ágeis, elas providenciam o alimento. Elas é que vão e caçam, providenciam o cardápio dos leões, né? Búfalo, gazela, gnu, zebra, tá? Elas é que caçam e ensinam os filhotes a caçar. Elas criam os filhotes. Então aquelas mães ali, elas criam os filhos umas das outras, as mães, as tias, tudo junto ali, tá? Família, tudo junto e misturado ali, com a sua função específica, tá? E os filhotes são criados quando eles completam cerca de 2 anos, que mal comparando seria tipo final de uma adolescência, se fossem seres humanos, seus 16, 17, 18 anos, eles também já têm que caçar e contribuir para alimentar a família. Acaba a mamata da mãe caçar e eles comerem. Eles também têm que contribuir com a caça, tá? Aí eu quero compartilhar com vocês alguns episódios bem interessantes dessa questão da família dos leões. Você vai entender que tem muita coisa a ver com o mundo espiritual. Você já viu que eles têm funções definidas. Um episódio que eu vi, mas deixa eu te falar como é que elas caçam. Elas observam naquele rebanho, búfalos, gnus, zebra, gazelas, enfim, elas observam algum membro daquele rebanho que está meio que desgarrado dos outros, meio que distraído, desligadão. Elas ficam de tocaia. Quando elas observam aqui que aquele momento é o momento ideal para o ataque, elas vão e atacam, derrubam aquela presa. No mundo espiritual, o que a Bíblia nos diz? Que o diabo fica ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, alguém que está desligadão, distraído, que não ora, que não lê a palavra, que não jejua, que não se consagra, que vive uma vida toda zoada, toda errada, toda porca, toda contaminada. Pois é, se ligou na questão do mundo espiritual? Se ligou como é que as leões trabalham organizadamente? Agora vem comigo aqui para você entender aqui 2 episódios aqui. Um deles é o seguinte. O episódio mostrou uma leoa ali criando seus 3 filhotinhos. 2 fêmeas e um macho. Os filhotinhos cresceram, chegaram naquela idade que eu falei, dos 2 anos, as fêmeas começaram a ajudar a caçar. Participar da caça junto com a mãe e com as tias, né?
O bonitão, o macho bonitão ali, o playboyzão ali das savanas africanas, só queria saber de brincar, de zoeira, como tem muito jovem adolescente dentro de casa aí, só na zoeira, sem trabalhar, sem estudar, sem contribuir com nada dentro de casa, só sugando a mãe, sugando o pai. Pois é, o bonitão lá, pá. Aí chegou na hora do almoço, né? A mãe, as irmãs e as tias foram caçar, mataram a presa lá. Ó, o bonitão chegou, bonitão lá, pá, pra comer. A mãe olhou pra ele, deu-lhe aquela rosnada braba, tipo assim, como se ele estivesse dizendo, como se ela estivesse dizendo pra ele: meu irmão, mete o pé, que tu não ajudou em nada aqui e tu não vai comer. Se quiser comer, se vira, vai caçar o teu. Ele não encarou, não. Ele entendeu a bronca da mãe, ó, meteu o pé. Aí a gente vê hoje em dia jovem, adolescente, querendo tirar onda com a mãe, querendo tirar onda com o pai. Quando a mãe vai chamar atenção, o pai vai chamar atenção, é o poste querendo fazer xixi no cachorro. Como assim? Mas isso é porque pai e mãe hoje em dia aí tem muito pai, muita mãe dando mole aí pra marmanjo aí, filho adolescente, filho jovem aí, que tá dentro de casa sem contribuir. Isso é porque é no Brasil, que nos Estados Unidos quando faz 18, ó, mete o pé pra faculdade, mora na faculdade, mete o pé, não fica em casa não. Aqui no Brasil que ainda tem o filho canguru, né? Marmanjão ali que não quer sair dentro de casa. Mas enfim, não é esse o tema da mensagem. Mas eu quero que você se ligue nisso aí. A mãe deu logo a ordem, o filhote, ó, meteu o pé, entendeu? Tá? E esses filhotes são preparados para quando chegarem na idade adulta, eles metem o pé e formam a sua própria família, tá? Os machos saem e eles já começam a procurar as fêmeas que também já saíram, né, de outras famílias, aí eles formam suas próprias famílias. Igualzinho aqui, o ser humano, são preparadinhos, bonitinhos para poder, já sabem caçar, já sabem sobreviver, ó, mete o pé, vai formar a tua família. Pois é. E o outro episódio que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O búfalo é um animal que luta arduamente pela vida dele. Leões e búfalos são inimigos naturais, históricos, né? E o búfalo, ele luta pra caramba para não cair nas garras do leão. Mesmo que seja um só, ele luta pra caramba, ele é brabo, tá? É um bicho que tem às vezes 700, 800 quilos de pura carne, puro músculo. Ele luta pesado. Um coice de um búfalo pode ferir gravemente ou até matar um leão, uma leoa no caso. E elas sabem disso. Elas sabem disso. E muitas vezes elas lutam com dificuldade para poder abater aquele búfalo. Muitas vezes só conseguem abater quando os leões, os machos, eles vão ajudar. Eles não têm velocidade para correr para caçar, mas quando eles veem que o búfalo está ali e as leoas estão com dificuldade para botar o búfalo para baixo, para poder destrinchar para todo mundo comer, aí eles chegam com o peso deles, que os leões têm, que os machos, 250 quilos em média de puro músculo. Deitam ali em cima do búfalo, baixam ele para poder, então, as leoas matarem e destrincharem para todo mundo comer. Pois é, família unida ali trabalhando. Aí, numa dessas lutas aí, uma das leoas ficou com a mandíbula quebrada. Então ela perdeu a mordedura, ou seja, ela ia morrer. Se ela ficasse sozinha ali, ela ia morrer de fome, porque ela não tinha como caçar. Ela participou da caça junto com as outras, mas com a mandíbula quebrada ela não tinha como comer. Aí olha que bacana o episódio que eu quero mostrar para você. Aí tá lá a leoa, essa leoa ferida, né, com a mandíbula quebrada, devia estar doendo pra caramba. Ela ajudou ali e tal, a tentar botar o búfalo para baixo, mas na hora de comer, ela ficou de canto, ela não tinha como comer. Olha o que uma das leoas fez. Pegou, rasgou aquela carne dura do búfalo, aquele couro duro. Ela rasgou com o dente, com a pata, foi com a pata abrindo até chegar lá no fundo com aquela carne mais molinha. Ela deu uma rosnada chamando a leoa ferida, com a mandíbula quebrada, para a leoa vir comer. As outras também se afastaram, abriram, a leoa chegou ali,
naquele buraco ali que a leoa fez, ela foi lá e comeu a parte molinha. Olha que bacana. Os vídeos estão aí na internet, só você pesquisar, tá? Os vídeos de vida selvagem, vida animal, vocês vão ver isso aí, tá? São documentários que tem no Animal Planet ou no Discovery Channel, National Geographic, Wild, enfim, esses canais aí que tem, que falam sobre vida animal, vida selvagem, tá? Achei muito bacana, muito interessante para mostrar para vocês o que é união, tá? Essa é a moral da história. Os animais conseguem ser unidos e muitas vezes nós, seres humanos, não. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você fique pensando aí nessa ilustração e que você comece a se preparar para melhorar de vida. Porque tudo na vida é um preparo, tudo que a gente ouve, a Bíblia nos diz, inclusive, 1 Tessalonicenses 5:21, que a gente deve examinar tudo e reter o que é bom para o crescimento da gente. Vamos lá, vem comigo. Eu quero te falar aqui sobre o meu novo livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, tá? Tá disponível para venda, o link de venda está aí nos comentários e se nós nos encontrarmos por aí em alguma igreja, eu vou estar com alguns exemplares e eu quero ter o privilégio de ter você como meu leitor. Aqui eu trato sobre vários assuntos, desde você fazer um currículo, rede social, dinâmica de grupo, entrevista de emprego, etiqueta corporativa, marketing pessoal, apresentação pessoal, desemprego estrutural, planejamento de carreira, como é que você monta uma matriz SWOT para você crescer profissionalmente, você analisar suas forças, suas fraquezas, também procurar corrigir, enxergar melhor as oportunidades e as ameaças para você crescer, que podem impedir você de crescer profissionalmente. Tudo isso eu falo aqui nesse livro, tá? E eu quero falar para você uma coisa aqui que é interessante dentro da questão da gestão de carreira. Tem muita gente que muitas vezes demora a voltar ao mercado de trabalho, sabe por quê? Por pura soberba. Ah, como assim? Eu vou te falar agora. Tem gente que teve uma colocação legal no mercado de trabalho, tem uma profissão, vamos lá. Vou te dar aqui um exemplo que eu vou te dar aqui. O camarada que é especialista ali no negócio de construção civil, ele é capaz de pegar uma obra do início ao fim, desde construir lá os alicerces, a sapata, até botar a laje e fazer o acabamento. O cara é fera nisso tudo. Mas a economia em crise, coisa e tal, como a gente há pouco tempo aí, entre 2019 e 2022, a gente viveu aqui um tempo bem ruim no Brasil, em termos econômicos, não de 2019 até 2022 não, vamos voltar antes. A partir de 2013 o negócio começou a ficar estreito. É para ninguém dizer que eu estou falando mal de um presidente só, o Bolsonaro especificamente, que foi quem pegou de 19 a 22. Vou voltar um pouquinho, a época do Temer foi ruim e na época do segundo governo da Dilma também não foi bom não, tá? Então de 2013, que ainda pegou um pedacinho do primeiro governo da Dilma, até 2022, encerrando ali o governo Bolsonaro. Então esse período todo nós vivemos uma fase bem ruim na economia brasileira, que está começando a melhorar, mas não chega nem perto do que foi em épocas passadas, ainda falta muito. Mas voltando aqui para o livro, então aí esse profissional aí da construção civil, ele não está conseguindo pegar obra grande, porque ninguém está chamando. E aí quando alguém vai chamar ele para fazer uma coisa pequenininha, tipo assim uma calçada, não vou fazer não, porque eu sou um cara de gabarito. Aí por soberba não pega um trabalho. Aí para você que é inteligente, você vai entender qual é a mensagem que eu quero pregar. Seja humilde e pega essa calçada para fazer. O cara que é humilde vai pegar, vou fazer essa calçada aqui como se eu estivesse fazendo, entregando para o cliente uma casa pronta. Aí ele faz aquela calçada com esmero. Sabe o que vai acontecer quando ele faz aquela calçada? Com capricho, com esmero, com zelo, com dedicação. Aquele cliente vai pegar o telefone dele, vou ficar com o teu telefone aqui, quando as coisas melhorarem para mim, eu estou pensando em fazer uma obra aqui, reformar um banheiro, eu quero depois reformar uma cozinha, coisa e tal, eu vou te chamar, porque eu gostei do teu trabalho, da tua calçada. Além disso,
Outras pessoas passam, veem aquela calçada caprichada, perguntam para o dono da casa: pô, quem fez tua calçada? Foi fulano. Tem o telefone dele? Tem. E aí o cara que pegou, foi humilde para pegar um trabalho para fazer uma calçada simples, mesmo que ele seja um profissional de gabarito, ali ele abriu portas para ele crescer e ir muito mais longe na vida profissional. Então eu quero compartilhar com você esse ensino. Você vai pegar um trabalho você receber uma proposta, mesmo que ela seja inferior ao que você ganhava anteriormente, em termos de salário, em termos de cargo, pega. Se tiver ruim para você conseguir coisa melhor, pega. Porque você começa a ganhar o seu dinheiro e você começa de repente a correr atrás para crescer profissionalmente. É muito melhor você esperar a chuva passar debaixo da marquise, como eu costumo dizer. Eu costumo dizer isso sempre. Espera a chuva passar debaixo da marquise. Ou seja, mesmo que seja um emprego inferior que você tinha, mesmo que o salário seja inferior, seja o cargo inferior, pega e faça o seu melhor, porque a partir dali você de repente tem até cabeça fria para continuar distribuindo currículo, ainda mais hoje em dia, porque você não precisa sair de casa para distribuir currículo. Isso você faz hoje pela internet. Só no LinkedIn ali você alcança gente pra caramba. Você empregado, mesmo que não esteja ganhando o que você queria, no LinkedIn você continua montando sua networking, né? Sua rede de relacionamento, continua ativo no mercado, continua se atualizando no mercado e tal, até você voltar para sua área de atuação. É muito mais fácil você de cabeça fria, empregado, conseguindo pagar suas contas, do que desempregado, desesperado. É só você usar a cabeça fria. Então, cuide bem da sua carreira profissional. Vale a pena. Vale a pena. Tá? Tá aqui o livro para você. E que Deus abençoe a sua vida profissional, que você consiga prosperar. Tá bom? Esteja você no começo da carreira profissional, ou ainda aí muita lenha para queimar, ou já se preparando para finalizar, indo para a aposentadoria, para de repente pensar em outras coisas para fazer. Porque a aposentadoria não é o fim do mundo. A aposentadoria é o fim de um ciclo, o ciclo profissional. Mas ali, a partir dali, você pode criar outras coisas, como eu acabei de fazer. De bancário aposentado, estou me tornando escritor. Então, a aposentadoria não é fim do mundo. Então é isso que eu quero que você aprenda aqui com o meu livro. Amém? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Se você ainda não me segue aqui nessa plataforma, eu te convido a me seguir. E se você já me segue, muito obrigado. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento ajudam esse vídeo a ter engajamento e mais pessoas serem alcançadas por ele. E agora eu quero convidar você para a mensagem. Viver em união é uma escolha. Abra sua Bíblia no Salmo 133. E aqui eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Fica aqui até o final para que você seja espiritualmente alimentado, alcançado, edificado, e que Deus continue falando, ministrando poderosamente ao seu coração. Vamos lá. O cabeçalho do texto diz: feliz é a fraternidade dos crentes. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Essa união é como o óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes de Sião.
o Senhor derrama ali sua bênção e dá vida eterna. Que Deus continue abençoando essa palavra e que ela se faça presente, viva e real nas nossas vidas e nos nossos corações. Vamos falar aqui sobre o conceito de união. Ainda há pouco, lá na ilustração do Reino de Deus que eu contei para vocês sobre a família dos leões, eu dei exemplo bem claro. Como é importante. Vamos lá. Nós, seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos diferentes, certo? Aparência, etnia, formação cultural, formação acadêmica, tudo. Somos diferentes. Temperamentos, tudo. Podemos viver em união mesmo assim? Claro que podemos. É possível? É. Quando nós enxergamos algo em comum. Quando nós temos um alvo, um objetivo. Tá? E isso é muito importante, eu quero que você grave isso. Um time de futebol que se une em torno de um objetivo que é levar o time a ser campeão, os caras não têm obrigatoriamente, não são necessariamente amigos fora de campo. Eu posso te dar um exemplo bem conhecido aí, que está na internet. O Corinthians, que ganhou muita coisa entre o final dos anos 90 e o comecinho dos anos 2000. Pô, os caras não se falavam fora de campo, os caras brigavam dentro do vestiário, o negócio era tenso. Só não desandou para bagunça, para a ruína do Corinthians naquela ocasião, porque o técnico conseguiu manter ali. Vanderlei Luxemburgo conseguiu manter o grupo ali, coisa e tal. Focado nisso aqui, ó. Nós temos que ganhar o campeonato. E ganharam muita coisa. Mas você sabe muito bem que teve muitas brigas. Está aí na internet aí. Os depoimentos estão aí na internet. Não estou inventando nada. Isso aqui não é coluna de fofoca para falar mal da vida dos outros. Estou falando de coisas que eles mesmos já falaram na internet. Tá? Aí interessante que esse mesmo Vanderlei Luxemburgo em 95 no Flamengo não conseguiu êxito, mesmo com Romário, Edmundo, sabe? Ele até foi demitido inclusive porque bateu de frente com o Romário. O Romário não era aquele cara de agregar grupo, nunca foi, todo mundo sabe disso. O Vasco inclusive teve um tempo que tinha a panelinha do Romário e a panelinha do Edmundo. Eu não estou inventando nada, tá aí na internet. Na Copa de 2018 na Argentina, ficou nítido que aquele técnico lá, o Sampaoli, que passou pelo Flamengo inclusive, passou por vários times brasileiros, ele não tinha o grupo da Argentina nas mãos. Você viu quando a Argentina fez um gol, os caras nem foram comemorar com o técnico. O cara conseguiu bater de frente com o Messi, que é um cara que mal abre a boca para falar o Messi. Me aponta aí alguma coisa polêmica que o Messi tenha feito ou falado. Não tem. O cara tem boca, mas não fala, fica na dele, joga bola, tem a vida dele com a família, coisa e tal. Não vê o cara envolvido em polêmica, envolvido em problema. Você vê o Neymar, outro desagregador de ambiente, onde quer que ele passe, tem problema. Não estou inventando nada. Tanto que o último clube dele na França, lá, o PSG, fez de tudo para se livrar daquela bomba que era ele. Passou aquela bomba adiante. Infelizmente, é o que ele se tornou. Desagregador de ambiente. Tinha a panela dele, quando ele chegou, formou a panela dele, a panela do Cavani, fez de tudo para até o Cavani ter que meter o pé. Aí só que ele bateu de frente com o Mbappé fez de tudo para ele, Neymar meteu o pé. Tá aí, as notícias estão aí, no âmbito esportivo. Então, o contexto da união significa que mesmo que sejamos diferentes, foquemos no mesmo objetivo. Só que em se tratando de igreja, em se tratando de família, essa questão da união ela é muito mais levada em conta, porque ela é algo espiritual, ela é algo preparado por Deus. Mesmo que sejamos diferentes, nós precisamos entender esse conceito, como Deus se agrada. Vamos lá para o verso 1, repetir. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É bom e agradável para nós mesmos e é bom e agradável para Deus, porque Deus se agrada quando nós vivemos em união, focamos no objetivo. Vamos lá, estamos dentro da igreja, focamos no objetivo. Qual é o objetivo da igreja? Levar o evangelho, ganhar almas para Jesus, certo?
expandir o evangelho aos confins da terra. Amém? Dentro da família, qual é o objetivo? Levar a família a crescer academicamente, espiritualmente, tal, todo mundo ser levado ao conhecimento de Cristo, todo mundo crescendo, tal, em todas as áreas da vida. Olha aqui o verso 2. Essa união é como o óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela bainha escorrendo pela barba até a bainha da roupa do grande sacerdote. Você sabe muito bem que o óleo é simbolizado na Bíblia como unção, derramamento do Espírito Santo, derramamento de unção, derramamento de poder. Então a união, ela é como a unção, óleo precioso, como tem em outras traduções. Aqui está óleo perfumado, derramado sobre a cabeça de Arão. Quem era Arão? O primeiro sacerdote levantado por Deus, irmão de Moisés. Você, homem, sacerdote da casa. A união, ela vem como óleo que vem, desce sobre a sua cabeça, cabeça do sacerdote, cabeça de Arão, escorre pela barba até a bainha da roupa do grande sacerdote. A união, ela cobre tudo. É o óleo que cobre tudo, da cabeça aos pés. A união, ela é preciosa, Deus se agrada. E o verso 3, ele nos traz aqui uma mensagem muito poderosa. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. O Senhor derrama ali suas bênçãos e dá vida eterna. O Senhor abençoa o ambiente onde há união. O Senhor abençoa uma igreja onde as pessoas sabem conviver, mesmo que nós pensemos diferentemente uns dos outros, mesmo que tenhamos temperamento diferente, formação acadêmica diferente, formação cultural diferente, formação espiritual diferente, etnia diferente, cor de pele diferente, tudo diferente. Mesmo assim, quando nós vivemos em união, marchando juntos para o crescimento do corpo de Cristo, Deus se agrada e abençoa a igreja. Você vê que igrejas abençoadas, igrejas que se destacam, fazem diferença nesse mundo sem Cristo e sem salvação, são igrejas que, quando você vai ver, existe união. Pode até haver diferença de temperamento, às vezes ali de pensamento, mas existe uma união. Se junta, poxa, vamos chegar aqui num acordo e pá, vamos caminhar por esse caminho. Igrejas problemáticas, você vê que estão rachadas. Quando a gente sai da igreja e vai, por exemplo, para a família, você vê quando uma família é unida, as pessoas têm prazer de estar juntas. Mesmo que hoje em dia a vida seja corrida, nem sempre a gente consegue. Antigamente as famílias conseguiam se reunir aos domingos para almoçar. Hoje, infelizmente, tem gente que trabalha domingo, tem gente que tem um monte de compromisso no final de semana, a vida é muito mais corrida, então nem sempre, hoje em dia, as famílias conseguem sentar juntas para comer, para conversar aos domingos. Nem sempre, infelizmente. Mas é bom quando isso acontece. Então, famílias, quando tem essa união, né, que se falem ali por telefone, coisa e tal, elas conseguem transmitir isso. As pessoas percebem. Isso é muito legal. As bênçãos de Deus caem sobre essa família. Você vê um time de futebol, quando os caras estão unidos, você vê que esse time ele prospera. Você vê que os times que são campeões, vocês veem que eles mantêm o mesmo técnico, geralmente do começo ao fim. Você vê que os caras, mesmo que eles pensem diferente, mesmo que dentro do campo eles se cobrem ali e tal, quando há uma jogada errada, você vê que eles vão em prol do mesmo objetivo. Você percebe a união num time de futebol quando o jogador que sai, ao invés de ele sair fazendo careta, chutando tudo, ele vai lá, abraça o cara que entra, e vai lá, cumprimenta os outros que estão no banco e tal. Quando tem o gol, eles vão, se abraçam todos, você percebe. Os caras se abraçam e tal, abraçam os reservas, o técnico também, coisa e tal. Você vê quando o time está dividido, o cara que faz o gol às vezes sai sozinho, comemora com o dois, os outros estão para cá,
o técnico está para lá, você percebe a diferença. E você percebe muitas vezes a diferença na própria colocação do time na tabela. Você pode ver que times que estão nas últimas posições da tabela, você pode observar que são times que o negócio está tenso, está feio, o ambiente está complicado fora do campo. Pode investigar. Porque Deus se agrada da união e Ele derrama a bênção onde há união. E é isso que eu quero que você entenda. O ser humano, ele é um ser que foi feito de forma gregária, feito para viver em comunhão. Ele não é feito para viver sozinho, isolado numa caverna, como o ermitão, como o eremita, isoladão lá. Ele é feito para viver em união. Essa união é fácil? Não, mas é possível. Requer dedicação. Todo mundo cede um pouquinho, tá? Não é a minha vontade, tem que ser a perfeita, absoluta, inefável. Num grupo, é um pouco da vontade de um pouco da vontade de outro. Vamos ver aqui o que dá para fazer e tal. Pega um pouco daqui, um pouco dali. Ó, o objetivo é esse aqui. Vamos caminhar, vamos crescer, vamos junto e tal. Deus se agrada disso. Deus abençoa. Quero que você entenda isso aí, tá? Quanto mais você for promotor de união, mais você vai ser abençoado. Você tem que ser o primeiro a promover a união, dentro da sua igreja, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, em qualquer lugar que você esteja. Você não pode ser o promotor de contenda, o promotor de divisão. Você tem que ser o promotor de união. Você tem que ser o promotor da paz, tem que ser o promotor da bênção, porque a união, em cima da união vem a bênção. O texto diz, ali o Senhor ordena a bênção e da vida eterna. Recebe essa palavra, só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração, fica com essa mensagem. Viver em união é uma escolha. Antes que você veja, é uma responsabilidade. Olha, que seja uma responsabilidade, sim, é, mas também é uma escolha. Tem gente que não quer. Por mais que a Bíblia nos diga que temos que andar assim, porque é bíblico andarmos em união, é bíblico andarmos em comunhão uns com os outros, por mais que isso seja uma responsabilidade que nos é dada, a partir do momento que nós entendemos que Jesus faz parte das nossas vidas, há pessoas que não querem. Por isso que eu digo que é uma escolha. Há quem escolhe fazer diferente. Fazer o quê? Que Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado porque você ficou até aqui, muito obrigado porque você ouviu essa palavra. Eu desejo que ela frutifique na sua vida, frutifique no seu coração. Eu convido você para que você esteja aqui no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.